Bom, agora deu então o fechamento, o desfecho. Já é unânime a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, concordando com a manutenção da prisão de Jair Bolsonaro. O último voto acabou de ser colocado no plenário virtual, o voto da ministra Carmen Lúcia. Portanto, agora a gente tem os 4 votos inteiros, ou seja, a totalidade da primeira turma já votou e, por unanimidade, 4-0, todos votaram a favor da manutenção da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, que foi preso preventivamente no sábado por tentativa de fuga, violou a tornozeleira, confessou que fez isso, mas disse às autoridades que não foi uma ideia de fuga, e sim, primeiro, por curiosidade e depois porque teve um surto. Já para o ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido por todos os colegas da turma, Bolsonaro violou de forma intencional e consciente a tornozeleira eletrônica para tentar fugir dessa prisão, que estava iminente em outro caso, que é a ação penal da tentativa de golpe. Portanto, está aí 4-0. Essa imagem aí, gente, é a imagem do sistema do plenário virtual, onde os votos são inseridos. Os 2 votos que tiveram, além dessa concordância, na verdade, desse registro, mas tiveram um voto ali com os argumentos, foram os dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Já os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator, ministro Moraes, mas sem inserir votos ali, os documentos. No caso do ministro Moraes, além da intenção, ele apontou todo o histórico de Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento de decisões cautelares, de medidas cautelares. E o ministro Flávio Dino, além de apontar isso também apontou a questão de que, se houvesse a tal vigília, se fosse autorizada, aconteceria algo descontrolado, como houve, ou semelhante ao que houve no 8 de janeiro. Valdo Cruz. Olha, Camila, já era esperado, né? Esse placar de 4-0, Colombo, Leilani e Camila. E o que o ministro está dizendo em relação... Porque tem muita gente questionando, né? O pedido da Polícia Federal era para a prisão preventiva de Bolsonaro por conta da convocação de uma vigília uma convocação feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Mas a decisão não era por causa da vigília, né? A oposição, os bolsonaristas estão alegando que, olha, estão pedindo uma prisão por conta de uma liberdade de expressão de uma crença religiosa, de uma tradição religiosa, que é uma vigília. Mas não era por conta da vigília, era o que poderia acontecer a partir dessa vigília. Tumulto em frente ao condomínio do ex-presidente, ali onde ele mora, risco para a integridade física das pessoas que estariam ali à frente do condomínio, para o próprio ex-presidente e, na avaliação de alguns ministros, criando um cenário que poderia propiciar um plano de fuga. Então, não é contra a vigília, é a partir do que a vigília poderia gerar, abrir espaço e criar um ambiente. Importante isso e mais, além desse ambiente... Ao fim e ao cabo, gente, quem criou as condições com a prova maior contra ele mesmo foi Jair Bolsonaro, porque tinha a questão da vigília, mas o que é o elemento central dessa prisão, que agora está mantida na unanimidade, é a violação da tornozeleira. Exatamente. Os únicos 2 ministros que registraram voto, como você disse, foi o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. A Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, os 2 ministros, acompanharam o relator. E ao acompanhar o relator, o que eles estão dizendo? Houve uma tentativa de violação de uma medida cautelar e isso justifica você tirar a pessoa do regime de prisão domiciliar e passar ela para um regime de prisão preventiva, no caso, numa dependência da Polícia Federal. A tradução desse resultado, desse julgamento de hoje, é que, neste momento, a possibilidade de uma prisão domiciliar para Bolsonaro está descartada, não está mais no horizonte. E isso deve acabar norteando ali, Camila, Leilani e Colombo, toda a ação da defesa a partir de agora. Que eles vão ter, vamos até insistir no pedido de prisão domiciliar, mas a primeira turma já deu o indicativo que não vai aceitar. Diga, Aldo, Colombo. Eu queria saber de vocês o seguinte, a defesa do ex-presidente recebeu isso com que dose de surpresa? A tentativa de romper a tornozeleira eletrônica, porque existia um enredo mais ou menos claro, né? Que era a perspectiva de, em algum momento,
o Supremo Tribunal Federal determinar o cumprimento da pena, trânsito em julgado, ou agora, um pouquinho mais para frente, uma eventual passagem pelo sistema penitenciário e depois a prisão domiciliar, né? As coisas estavam mais ou menos encaminhadas ou desenhadas nesse sentido, tinha uma estratégia para isso, né? Mas essa estratégia foi abalroada no sábado, né? Por uma confissão feita pelo ex-presidente de que tentou romper a tornozeleira eletrônica com uma solda, né? Isso inviabiliza esse argumento da defesa, a estratégia da defesa, né? Eu queria entender de vocês aí em Brasília em que medida a defesa se viu surpreendida pelo que aconteceu também e teve de refazer caminhos. Falou, opa, vamos parar tudo porque agora a rota tem de ser outra. Olha, Colombo, conversando com os advogados, eles foram surpreendidos de fato. Eles não tinham conhecimento dessa tentativa na madrugada do ex-presidente de romper esse dispositivo eletrônico da tornozeleira eletrônica ali. Eles não tinham esse conhecimento. Depois que conversaram ali com o presidente, veio a informação de que ele teria feito isso num estado de alucinação, uma certa paranoia, né? Um surto psicótico, né? Mas, e por isso eles avaliam o seguinte, esse cenário. E extraoficialmente nos bastidores, eles reconhecem que esse fato ocorrido na madrugada de sábado muda totalmente o cenário, né? Eles vão continuar insistindo no pedido de prisão domiciliar, alegando que o ex-presidente tem um estado de saúde frágil e por isso ele merece cumprir a pena em casa, mas juridicamente eles sabem que o cenário mudou completamente. Se antes eles achavam que o Supremo acabaria tendo, como você disse, Colombo, se espelhar no que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, decisão inclusive tomada pelo próprio ministro Alexandre Moraes, a novidade é, por exemplo, Collor não tentou fugir, né? Agora, Bolsonaro quebrou ali uma medida cautelar e, no entendimento dos ministros supremos, aquilo indicava uma tentativa ou um plano de fuga, né? Pode não ser? Pode não ser. Bolsonaro está dizendo que tentou fazer aquilo só por curiosidade, né? Depois ele disse porque estava em alucinação. A gravação daquele momento ali da diretora adjunta do CIMI, né, que é o Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico, parece uma pessoa que pode estar meio grogue, mas no domínio de suas faculdades mentais, confessando o que fez, né? Então o cenário muda completamente. A concessão de uma prisão domiciliar, a defesa sabe que agora é muito difícil, né? E agora o melhor dos mundos para eles é que Bolsonaro continue na dependência da Polícia Federal até eles conseguirem novos elementos que levem a uma concessão de uma prisão domiciliar. Neste momento, é um cenário distante, para não dizer que é impossível neste momento. A não ser, Camila, que o ex-presidente venha a ter algum problema de saúde em que ele precise de algum equipamento médico que ali na sala da PF ele não tenha. Até o professor Davi Tangerino sugeriu isso também. Somente num cenário desse que eles poderiam tirar ele dali, mas aí eu acho que eles passariam ele para um hospital. Porque só um cenário de hospital para justificar. Não para uma prisão domiciliar. Então, a atitude do ex-presidente durante a madrugada, né, em estado de alucinação ou não, o vídeo gravado não mostra uma pessoa. Diga, Leilane. Ao mesmo tempo, né, Valdo, a gente já comentou aqui, não interessa também à defesa caracterizar uma doença mental ou uma incapacidade mental, né, em relação a tudo isso. Eles tentam dizer que ele só teve um surto psicótico, né, não está com doença mental. Uma interação de medicamento, né? Exatamente. A partir de uma interação medicamental, ou seja, é algo pontual ali. Misturou medicamento, houve a confusão. Né? Exato. Agora, é o seguinte, ele podia estar realmente nisso? Poderia estar, mas num estado que ele tirasse ele do domínio das suas faculdades mentais, na avaliação dos ministros supremos, a gravação do vídeo não mostra uma pessoa fora do domínio das suas faculdades mentais. Tanto que nos votos eles citam de forma consciente, né? Consciente, E ele né? não se machucou, o caminho que ele fez ali com ferro de solda é perfeito, né? É meticuloso, né? Inclusive, eles falam isso. Uma pessoa que está fora dos seus domínios, das suas faculdades mentais, naturalmente teria se ferido naquele momento, né? O risco de ferimento seria grande.
e não teria dizido, fica tranquilo, eu não tentei romper a cinta da pulseira. Uma pessoa fala isso, não está no estado de alucinação. E Poderia foi por um período longo, né, Valdo? Que ele fala para a gente que começou no fim da tarde, né? Então, você imaginando aí, fim da tarde, 6 horas, ou que seja 7 da noite, para a tornozeleira ter apitado depois da meia-noite do dia Até seguinte... registrar, né, Colombo? Então, você está falando aí de um período de 4, 5 horas, o que acho que talvez exista um ponto aí para a defesa. Primeiro é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não leva em conta a razão pela qual ele tentou romper com a tornozeleira eletrônica, né? Só o fato em si de tentar romper já é uma agravante para a progressão da pena. Mas a tentativa de fuga viria, né, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, poderia vir, né, na vigília, que se daria 24 horas depois, né? Então, entre a tornozeleira rompida e uma tentativa de fuga são 24 horas, sendo que a tornozeleira apita imediatamente quando ela é manipulada, né? Então, isso não faz sentido, né, em tese, né? E outra coisa que a ministra e os investigadores apontam é que na primeira versão que ele fala para a diretora adjunta do CIMI, ele diz que começou a aplicar o ferro de solda no final da tarde. Já na declaração que ele deu na audiência de custódia, ele diz que no final da noite. O que os investigadores falam sobre isso? É que dificilmente uma pessoa está num surto psicótico durante tanto tempo assim, tantas horas, que as pessoas que estão em volta dele não notam, olha, está precisando ir para o hospital, está precisando ser acolhido aqui, atendido. Aí eles mudam a versão de que só no final da noite, quando ele não estava com mais ninguém, quando todo mundo estava dormindo em casa, então ele faz um ajuste ali no que ele falou. Ele pode ter se confundido? Pode, mas o que está documentado é que ele disse para a diretora adjunta do CIMI que ele começou a aplicar o ferro de solda no final da tarde, Camila. E juro que é só para fechar, porque a conversa tá boa, a gente tem que seguir com mais informações. Gente, até para ele usar o precedente Collor, do jeito que o Colombo e a Leilândia já explicaram, não dá. E qualquer pessoa que tenha algum problema com tornozeleira que não seja intencional, ela tem a chance de ser ouvida. O Collor aconteceu isso. Em outubro, houve o indício de que ele teria desligado a tornozeleira. De fato, houve um desligamento. Ele conseguiu provar que não era intencional, deu as informações, completamente diferente da situação de Bolsonaro, e aquilo não gerou prisão preventiva. Então, até nisso, se comparar, ele não consegue resgatar favoravelmente para ele algo nesse sentido. Só para completar, né, Leilane, Colombo e Camila, não fosse a imagem da tornozeleira no pé, no calcanhar do ex-presidente, mostrando que ele realmente tentou romper aquele dispositivo eletrônico, estaria uma grande dúvida. Ah, não, olha, essa tornozeleira não era aquela que ele estava usando, mas ali a gente tem uma imagem muito forte, né? A imagem ali é muito forte. Uma versão dele, inclusive, né? Ele falando, né? Exato. Confessando. Verdade, Valdo.